Nossa Senhora, desde a primeira aparição, no dia 13 de maio, aqui na Cova da Iria, que pediu aos pastorinhos para virem aqui à mesma hora, até ao dia 13 de outubro. No dia 13, ao meio-dia solar. Eu refiro a pormenor do meio-dia solar é porque, como estávamos no contexto da Primeira Guerra Mundial, havia discrepância entre as horas. Uma hora era a hora solar, parece que havia não só duas, mas até chegaram a haver 3 horas diferentes para contar, enfim, o tempo. Mas Nossa Senhora aparecia ao meio-dia solar. E Nossa Senhora insistiu, pediu para virem cá todos os meses, no dia 13. Da aparição de julho, pediu a mesma coisa. E os pastorinhos, já agora com maior confiança, puseram-se a caminho no dia 13 de agosto para vir até aqui à Cova da Iria. Entretanto, foram interceptados por um senhor que vinha com uma charrete e que lhes ofereceu passagem. Eles aceitaram, era o administrador de Orém, portanto uma figura pública. O que acontece é que quando chegaram ao cruzamento no qual se iria para o lado da Cova da Iria ou então para o lado propriamente de Fátima e de Orém, em vez de voltarem para a Cova da Iria, foram levados na direção de Orém e foram realmente para Orém. Aqui começa uma parte duríssima da vida dos pastorinhos, mais uma perseguição tão forte certamente não estariam à espera. Eles não foram propriamente maltratados, mas foram fortemente ameaçados. Vou sublinhar novamente que eram crianças. A Jacinta, que era a mais nova, tinha apenas 7 anos. Eles são então ameaçados até de morte para dizerem que afinal era tudo mentira. Estão uns dias, são interrogados, são postos durante algum tempo no próprio calabouço, em Orém, estão com os presos. Enfim, sofrem ali uma série de interrogatórios, no fundo, um conjunto de ameaças para ver se eles começam a voltar atrás na palavra e dizem que afinal era tudo mentira. O administrador, depois de ver que não consegue arrancar uma confissão que venha contradizer aquilo que eles tinham dito até aquele momento, ou seja, a veracidade das aparições, acaba por voltar a trazer os pastorinhos à Cova da Iria. Mas, recordo, isto aconteceu precisamente no dia 13 de agosto. Nesse dia estava uma multidão já imensa na Cova da Iria, à espera da aparição, que não aconteceu porque os pastorinhos foram raptados. Entretanto, os pastorinhos voltam à terra deles, a Aljustrel. Era já dia 19 de agosto, encontravam-se na zona, perto da terra deles, já na zona entre a terra deles e a Loca do Cabeço, portanto, ao pé de Aljustrel, encontrava-se João, que era irmão de Francisco e Jacinta, encontrava-se a Lúcia e o Francisco, mas não a Jacinta, e naquele momento a Lúcia tem a percepção de que há sinais no céu e que Nossa Senhora vai aparecer. E por isso ela pediu muito que o João fosse chamar a Jacinta para vir ter com eles. Ela veio e Nossa Senhora novamente responde à pergunta de Lúcia, que faz sempre: o que é que Vossa Mercê me quer dizendo? Quer que continueis a ir à Cova da Iria no dia 13, que continueis a rezar o terço todos os dias. No último mês farei o milagre para que todos acreditem. Sublinho novamente este aspecto. Entretanto, os peregrinos que vinham já deixavam dinheiro. Nossa Senhora diz-lhes que façam, fala na capela, que hão de mandar fazer, nos andores, etc. Entretanto, Lúcia pede-lhe a cura de alguns doentes. Nossa Senhora responde: sim, alguns curarei durante o ano. É curiosamente, Nossa Senhora aqui lembra-se imediatamente dos pecadores e diz: rezai, rezai muito e fazei sacrifícios por os pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas.
e, como de costume, começou a elevar-se em direção ao nascente. A notícia da aparição de Nossa Senhora, como já disse, vai percorrendo, enfim, todo o país, até que chegamos finalmente ao dia 13 de setembro. Diz a irmã Lúcia, chegámos à Cova da Iria, junto à Carrasqueira, e começámos a rezar o terço com o povo. Foi assim que começaram a fazer durante todas as aparições. Pouco depois, vimos o reflexo da luz e a seguir Nossa Senhora sobre a azinheira, que lhes disse: continuem a rezar o terço para alcançarem o fim da guerra. Em outubro virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora de Dores e do Carmo, São José com o menino Jesus para abençoarem o mundo. Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda. Trazei-a só durante o dia. A corda, apertada à volta do corpo, era um dos sacrifícios. E, curiosamente, Nosso Senhor está contente com os sacrifícios, mas limita um bocadinho os sacrifícios dos pastorinhos. Tem-me pedido para lhe pedir muitas coisas, a cura de alguns doentes, de um surdo-mudo. E Nossa Senhora responde: sim, alguns curarei, outros não. Em outubro farei o milagre para que todos acreditem. Portanto, estamos a aproximar cada vez mais do momento que há de confirmar a verdade da palavra dos pastorinhos. Chegados à Cova da Iria, junto à Carrasqueira, levada por um movimento interior, pedi ao povo que fechasse os guarda-chuvas para rezarmos o terço. Pouco depois, vimos o reflexo da luz e, em seguida, Nossa Senhora sobre a Carrasqueira. Vosso Messê que me quer. Aqui começa novamente então o diálogo. Em relação a isto, é muito interessante ver que já os primeiros interrogatórios falam deste aspecto central, que será o quê? Nossa Senhora, depois de lhe perguntarem muitas vezes a irmã Lúcia o que é que Vosso Messê me quer, dirá finalmente, então no 13 de outubro, no fundo aquilo que é o centro da mensagem de Fátima. Não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. É novamente a questão da conversão de vida, a conversão do coração. E Nossa Senhora insiste nisto quando Lúcia volta a pedir: tenho aqui alguns pedidos para curar uns doentes, converter uns pecadores. E Nossa Senhora insiste: uns sim, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. Não ofendam mais a Deus, Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Nossa Senhora abre novamente as mãos, o reflexo desta vez vai até ao sol e, enquanto se elevava, continuava o reflexo da sua própria luz a projetar-se no sol. Eis o motivo, diz a irmã Lúcia, pelo qual exclamei que olhassem para o sol. Curiosamente, desaparecida Nossa Senhora, enquanto se dá o milagre do sol, vimos, diz a irmã Lúcia, ao lado do sol, São José com o menino e Nossa Senhora vestida de branco com um manto azul. São José com o menino pareciam abençoar o mundo com os gestos que faziam com a mão em forma de cruz. Pouco depois, desvanecida esta aparição, vi Nosso Senhor e Nossa Senhora, que me dava a ideia de ser Nossa Senhora das Dores. Nosso Senhor parecia abençoar o mundo da mesma forma que São José. Desvaneceu-se esta aparição e pareceu-me ver ainda Nossa Senhora em forma semelhante a Nossa Senhora do Carmo. Quando os pastorinhos tinham estas visões, o povo que viu foi o milagre do sol. Curiosamente, os pastorinhos não viram o milagre do sol, o que é engraçado. O milagre esperado foi visto por toda a gente. Eles estavam a ver todas estas visões impressionantes. Nós perguntamos, afinal, o que é que Nossa Senhora cá veio fazer? Então sublinhava que esta pergunta que Nossa Senhora
responde no dia 13 de maio, quando Lúcia pergunta: e vosso Messê, que me quer? Nossa Senhora diz-lhe: vim para vos pedir que vinhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois direi quem sou e o que quero. Isto foi no dia 13 de maio. 13 de junho. Vosso Messê, o que me quer? Quero que vinhais aqui no dia 13 do mês que vem, que rezeis o terço todos os dias, que aprendam a ler. Depois direi o que quero. 13 de julho. Queria pedir-lhe para nos dizer quem é, para fazer um milagre com que todos acreditem que vosso Messê nos aparece. Continuem a vir aqui todos os meses, disse Nossa Senhora. Em outubro direi quem sou, o que quero e farei um milagre que todos hão de ver. Chegamos finalmente então a esta aparição que estamos a ver agora, 13 de outubro de 1917. Está presente uma multidão de cerca de 70.000 pessoas e Nossa Senhora responde finalmente então às duas perguntas. O que sou? Eu sou a Senhora do Rosário. O que quero? Tomando um aspecto mais triste, disse Nossa Senhora: não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido.